Continuando com as aplicações da lei de Gauss para cálculo de campo elétrico, vamos agora a um exemplo da superfície de cargas. Vamos considerar inicialmente uma superfície de cargas infinita. Então, vamos considerar no início que essa superfície tenha dimensões infinitas. E vamos definir aqui o nosso sistema de coordenadas. As coordenadas x, y e z. Então, os eixos x, y e z. E aqui a nossa superfície com dimensões infinitas no plano XY. De que forma nós podemos utilizar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico a uma certa altura dessa superfície, dado que a superfície tem uma distribuição uniforme de cargas, uma distribuição superficial de cargas, ρS, em coulomb por metro quadrado, constante. Como é o campo nesse ponto? Quem é D nesse ponto a uma certa altura, que eu vou chamar aqui de H da superfície? A questão principal é a seguinte: nós precisamos, primeiro, saber com antecedência a direção do campo elétrico, da densidade de fluxo elétrico nesse ponto. A partir disso, construir uma superfície gaussiana que passa por esse ponto. Calcular o fluxo que passa através dessa superfície gaussiana, igualar com a carga total contida nessa superfície e depois, então, isolar o termo que nos interessa, que é o módulo aqui da densidade de fluxo elétrico. Então, vamos considerar de início ρS positivo, uma carga uniformemente distribuída ao longo dessa superfície. Uma carga positiva, então, nesse ponto do espaço vai produzir um campo elétrico que é apontando para cima, na direção do eixo Z. Então, o D terá uma componente Z na direção do eixo Z. Esse é o campo elétrico nesse ponto, a densidade de fluxo elétrico D igual a ε0 vezes Z. Num ponto a uma altura menos H, por exemplo, se esse é o ponto de altura H, aqui nós temos um ponto do outro lado, onde nós teremos um campo elétrico, nesse caso apontando para baixo, na direção menos AZ. Então vejam que num ponto acima da superfície o campo é saindo, no ponto abaixo o campo é saindo, mas na direção contrária. De que forma nós podemos definir uma superfície gaussiana que passe por esse ponto aqui? A superfície gaussiana tem que ter uma superfície ou áreas que sejam na mesma direção do campo ou perpendiculares. Então, como o campo é apontando para cima na direção superior e para baixo na posição inferior, com Z negativo, nós podemos construir uma superfície, por exemplo, no formato de paralelepípedo, que passa então, que tenha duas áreas que passam por esse ponto. Então essa aqui é a nossa superfície gaussiana. Poderíamos construir um cilindro, onde as tampas do cilindro passam por esses dois pontos? Poderíamos também, sem problema nenhum. Por quê? Porque somente há fluxo elétrico passando pela superfície de cima e de baixo. Pelas superfícies laterais não tem fluxo elétrico passando. Qual o valor do fluxo? O fluxo é igual à carga contida no interior dessa superfície. E a carga contida no interior dessa superfície é dada pela carga distribuída nessa região aqui, que é a região
que é cortada, a região desse plano carregado, que é cortada pela superfície gaussiana. Então vamos lá. O fluxo é igual à carga total contida no interior da superfície gaussiana. Fluxo é d escalar ds. E a carga total, nesse caso, é o quê? ρs ds, dado por esse trecho aqui. Que dimensão nós colocamos aqui nessa superfície? Não interessa a dimensão. Por quê? Porque o fluxo que vai passar pelas, digamos assim, tampas desse paralelepípedo vai ser igual à carga contida no interior dessa superfície. Então, quando aumentamos a área, aumentamos também a carga, aumentamos as duas coisas de maneira equivalente. E a área dessas superfícies aqui vão acabar cancelando nos cálculos, vão acabar simplificando a resolução. Então vamos lá, dada essa superfície infinita, qual é o fluxo que passa através das paredes? Das paredes laterais aqui temos fluxo zero, só passa fluxo pela parede de cima. Então, calculando integral de superfície fechada d escalar ds, nós temos duas situações. Temos a parede de cima, tem d escalar ds, que é dx dy na direção AZ. Então aqui tem, além do d, tem a definição do ds. Então, d é dz na direção AZ. Produto escalar dx dy na direção AZ. Isso resulta em um dz dx dy, onde x varia de um valor mínimo até um valor máximo. Esse valor mínimo e valor máximo aqui vão resultar num valor de integral que é igual à área, que nós já sabemos, já definimos aqui qual é. Então, a área A, que é dada pela integral ao longo da superfície de dx e dy. E com isso, então, nós temos o fluxo que passa através da superfície superior. No caso da superfície inferior, vamos colocar aqui ds em vermelho, né? Aqui temos um ds também que aponta para baixo, na mesma direção do d nesse ponto. Então, na superfície inferior, nós temos um segundo cálculo, que é d escalar ds, que é igual a dz AZ negativo, na direção negativa, produto escalar dx dy na direção negativa. Então acontece que esses dois termos estando na mesma direção acabam resultando em um produto escalar positivo. Então aqui mais uma vez dz dx dy. E também então dz integral de superfície aberta dx dy, que vai ser dz vezes A. É o fluxo que passa através da superfície inferior. Com isso, o fluxo total de escalar ds é o quê? É dz vezes A mais dz vezes A, porque o fluxo através das paredes laterais é zero. Então, o fluxo será 2 vezes dz vezes A. Temos o lado esquerdo resolvido. O lado esquerdo, que calcula fluxo, está resolvido. Então, vamos ao cálculo da parcela do lado direito. De que forma nós calculamos o lado direito? O lado direito é calculado, então,
com a integral de superfície do ρS ds. Nós queremos calcular a carga contida no interior dessa superfície. Então, agora, calculando integral de superfície ρS ds, nós podemos definir então de que forma, qual o valor da carga contida aqui no interior da superfície gaussiana. ρS é constante, então, inclusive pode sair da integral. ds é dx dy, uma área infinitesimal. Então, aqui fica ρS, uma integral de dx e dy, mais uma vez temos o valor da área aparecendo aqui. Então, esse é o valor da carga total, ρS vezes a área. ρS coulomb por metro quadrado vezes metro quadrado resulta no valor em coulomb. Então, igualando, nós temos um valor que é 2 dz vezes a área igual a ρS vezes a área. A área, então, desaparece. Fica, então, dz igual a ρS sobre 2 coulomb por metro quadrado. Ou, colocando na notação vetorial, d igual a ρS sobre 2 na direção AZ, coulomb por metro quadrado. Para z maior do que zero. Então, num ponto acima da superfície plana infinita carregada, nós temos campo elétrico apontando, ou elétrico apontando na direção positiva de AZ, e D é igual a ρS sobre 2 na direção menos AZ, coulomb por metro quadrado, para Z menor do que zero. Então, esses são os valores de densidade de fluxo elétrico acima e abaixo do plano carregado. Interessante notar aqui o seguinte: densidade de fluxo elétrico é medida em coulomb por metro quadrado, e densidade superficial de cargas também é medida em coulomb por metro quadrado. Então, isso dá uma ideia de que metade das linhas de campo que saem dessa superfície saem em uma direção e a outra metade das linhas de campo saem na outra direção. Então, esse é o significado dessa resposta aqui. Se nós quisermos escrever em função da intensidade de campo elétrico, como D igual a ε0 vezes E no espaço livre, a intensidade de campo elétrico acima da superfície carregada é positivo, e a intensidade de campo elétrico é ρS sobre 2ε0 na direção menos AZ volt por metro para Z menor do que zero. Então, aqui nós também temos a intensidade de campo elétrico obtida a partir da densidade de fluxo elétrico. Algo que nós já calculamos utilizando a lei de Coulomb, mas que deu muito mais trabalho. Nós precisamos fazer, inclusive, mudanças de coordenadas, resolução de integrais mais complicadas. Traçando aqui um diagrama, então, do módulo da densidade de fluxo elétrico em função da distância Z para uma altura H, vejam que não interessa a altura que nós estamos dessa superfície carregada. A medida da densidade de fluxo elétrico ou a intensidade de campo elétrico é constante.
Então, o valor do módulo é constante, independente da distância que nós estamos. Isso aqui, então, obedece à expressão OS sobre 2. Tá? Então, chegamos a um valor que é constante, independente da distância. Lembrando sempre que superfícies infinitas, fios infinitos, não existem na prática. O que é uma superfície infinita? É quando a distância que nós estamos dessa superfície é muito menor do que as dimensões. Então, em muitas situações, nós estamos muito próximos dessas superfícies carregadas. É o que acontece, por exemplo, com capacitores, onde nós temos condutores dielétricos e condutores com área grande carregados. Então, nós temos essa situação aqui. O módulo, eu coloquei módulo aqui porque nas duas situações, tanto acima quanto abaixo da superfície carregada, o valor da densidade de fluxo elétrico tem módulo constante, o S sobre 2. Então, espero que vocês tenham entendido o processo, o procedimento de como se calcula campo elétrico nessa distribuição de cargas em superfície.